Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos lares agora e sempre. Nós da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, aqui de Caraguatatuba, estamos fazendo ainda no finalzinho do estudo do livro Rumo Certo, mas a partir de setembro já estaremos com as palestras presenciais. Então, às terças e sábados, a casa estará aberta às 20 horas para que nós possamos receber a palestra, o passe, tudo será explicado lá pessoalmente. É claro que observando todas as orientações, protocolos sanitários, enfim. Mas hoje o nosso estudo é do capítulo 29 e o tema é Serviço e Migalha. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos juntos, nos unindo em sintonia, nessa sintonia de esperança e agradecimento a Deus nosso Pai, pelo presente dia de hoje, pela presente encarnação, por termos vencido todos os obstáculos e desafios que se apresentaram a nós. Estamos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, falando do Evangelho de Jesus, falando da doutrina que nos consola, que nos esclarece. E finalmente estaremos no próximo mês, todos juntos, pessoalmente. Que assim seja, graças a Deus, obrigada Jesus. Bom, hoje esse capítulo do livro ainda Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, nós vimos os nossos colegas refletirem e trazerem aqui a análise e a reflexão de cada um dos capítulos. Hoje, o capítulo Serviço e Migalha, ele vem nos lembrar destas oportunidades que muitas vezes nós temos de fazer o bem e deixamos passar, porque consideramos como migalha, consideramos como se fosse insuficiente e pensamos até que pode ser desnecessário, quando na verdade o alerta de Emmanuel é para que temos a atenção redobrada para toda a oportunidade de servir, né? Então eu vou ler um pedaço para a gente poder acompanhar o capítulo. Ele começa assim: encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira a grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas estender em benefício dos semelhantes. Ele vem trazer aqui aquela situação onde as pessoas muitas vezes podem dizer: se eu não fosse quem eu sou, se eu fosse alguém com mais cultura, ou com mais dinheiro, ou com mais conhecimento, ou com menos trabalho, eu poderia fazer também essas obras bonitas que eu vejo que fazem por aí. Muitas vezes nós deixamos de aproveitar aquelas oportunidades que vão aparecer, é nosso mentor, nosso anjo da guarda, mostrando para nós, porque é assim que eles nos auxiliam, mostrando para nós uma forma de nós fazermos alguma coisa e muitas vezes nós não damos atenção pensando: nossa, tomara que alguém faça, que bom que alguém consiga fazer isso, né? Porque fica pensando que tem que ser grandes obras, quando na verdade é de pedacinho, é de passinhos mesmo, pequenos, de acordo com a nossa condição, com a nossa capacidade, é que nós vamos lá na frente atingir essas obras gigantescas, né, que Emmanuel fala. E ele diz assim: chegaremos um dia à Terra à consolidação de instituições benemerentes e perfeitas, nas quais ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus. Ou seja, quando não tiver mais discussões pequenas sobre coisas miúdas mesmo aqui, como migalha, como ele fala, pessoas que ficam discutindo o que é fé, o que é razão, o que é ciência ou não importa. Muitas vezes a necessidade do nosso irmão
não é nem de algo material, é de uma palavra, né? É de que a gente ouça as queixas dele, porque muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar, né? E aí ele diz: chegaremos um dia a essa condição no nosso planeta Terra. Ele está mencionando aqui que, como somos hoje um planeta de provas e expiações, ainda uma escola onde ainda nós estamos aprendendo, né, a sermos melhores, mas que fiquemos atentos a essas chances, porque ele diz: haverá um dia em que essas doenças, né, a penúria, a guerra, a violência, a opressão, será apagada do planeta, mas nós não chegamos lá ainda. E vai depender de nós, do nosso empenho, da nossa ajuda, da nossa atenção às necessidades nossas e dos outros, para que cheguemos lá, nesse planeta de regeneração que tanto sonhamos e que chegará com certeza. Mas o tempo que vai levar depende do nosso empenho. Diz Emmanuel: não consideres ninharia o minuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. Muitas vezes é tão pouco. Muitas vezes pessoas não podem doar uma cesta básica inteira para uma família que está muito necessitada. Mas chega até a casa espírita, lá no salão de palestra, vocês vão ver, tem uma caixa lá escrito cesta básica. Bom, eu só posso nesse mês doar alguns itens da cesta básica. Coloque todo o seu amor ali e coloque aquele alimento, pedindo a Deus que ele se multiplique, que ele venha realmente chegar na mesa de quem está necessitando e que seja suficiente para alimentar uma família. Com essa prece, com essa oração, com essa intenção, a energia positiva que nós estamos colocando naqueles itens, poucos itens que seja, mas é o calor, o amor, o carinho, a intenção. Isso conta muito, e isso não é ninharia. E aí diz Emmanuel: quando o sábio, por exemplo, que ele houvesse iniciado o caminho da cultura sem as letras do alfabeto, ou seja, até os grandes sábios um dia aprenderam a ler com as primeiras letrinhas do alfabeto. É aquela reflexão que uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Então nada pode ser desprezado, muito pelo contrário. Ele diz também das sementinhas. Entre a semente que é colocada na terra, ali, fazendo aquela ligação da terra até chegar à colheita, todo aquele desenvolvimento, tem todo um processo no meio disso. Primeiro a semente fica ali, nas palavras de Emmanuel numa outra lição, numa cova escura, esperando o momento de germinar e depois de produzir e depois de florescer, mas ela não despreza o tempo, enquanto ela está ali como uma sementinha. Ele vem nos pedir para olharmos para a natureza e nos inspirarmos nesta forma de fazer o bem. O pouco que nós podemos fazer hoje, ele vai representar muito para alguém, porque vai se unir a outras pessoas, né? Então ele fala: não desprezes o pouco que se pode fazer pela felicidade dos semelhantes. E essa felicidade muitas vezes pode ser até uma oração. Quando nós nos unimos agora em oração, enquanto estamos ainda isolados, né, não podendo ter as reuniões públicas, cada um ficou na sua casa, nas orações. Felizmente, nós temos uns meios de nos comunicarmos, né, através da internet. Então, nos comunicamos com pessoas até que estão em outro país. Então, tudo isso veio como possibilidade para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento. E tudo isso tem que ser muito bem visto por nós, aproveitado, né? Quando Jesus esteve entre nós, ele aproveitou as pequenas coisas, os detalhes pequenos do cotidiano daquelas pessoas para poder deixar
o seu exemplo, o seu ensinamento. Ensinamento que está até hoje para nós. Mas como veio para nós o ensinamento, por exemplo, do óbolo da viúva? Quando Jesus fez questão de ressaltar a questão de estarem lá os fariseus fazendo grandes ofertas, né, com grandes valores, chamando a atenção das pessoas que estavam ali, olhe com a minha bondade, mas também pela fé, pela cultura da época, aquela viúva deu aquilo que ela podia e ela pegou ali aquelas moedinhas que era o que ela podia dar. Mas a intenção dela era grande, era ajudar, era cumprir, né, com alguma prática que tinha na época. E tudo isso Jesus, como não deixou passar nenhum detalhe para nos deixar os ensinamentos o máximo possível durante os 3 anos de vida pública que ele teve, ele aproveitou aquela oportunidade e disse que a doação feita por aquela viúva, ela tinha muito mais valor aos olhos de Deus do que as grandes fortunas que estavam sendo doadas pelos outros, que estavam só com o objetivo de aparecer. Com isso, Jesus sempre nos ensinou a olhar os pequenos detalhes. Às vezes nós estamos conversando com alguém e alguém faz um comentário inocente, parecendo sem consequência nenhuma, que a criança cresceu, que perdeu roupa, que perdeu calçado, perdeu porque cresceu e já não servem mais. Quando nós ouvimos isso, sempre o nosso pensamento deve estar, nossa, que bom, né? Você pode me doar? Eu conheço uma família que está precisando. Muitas vezes a gente pode pensar, mas é tão pouco, né? Um agasalho, um tênis usado, mas para aquela família pode representar muito. Aqui na nossa cidade, nós tivemos dias de muito frio, a temperatura inesperada para a nossa região. E o que isso possibilitou? Possibilitou que as pessoas se unissem, se ajudassem umas outras, olhassem para dentro dos seus guarda-roupas e vissem, eu não preciso de tanto cobertor, eu não preciso de tanta roupa de lã. E aí percebendo que alguém estava arrecadando para poder levar para moradores de rua, ou pessoas em situação de penúria, passando frio, passando sérias necessidades, o pouquinho, a migalha, como diz Emmanuel, de cada um nesse momento, serviu para agasalhar. Nós, encarnados aqui no planeta Terra, justamente neste momento de transição, nesse período onde nós, por conta desta doença, desta pandemia, ficamos isolados, com tempo para olhar para a nossa casa, para a nossa família, para as necessidades daqueles que nos rodeiam, porque não tivemos muito tempo. Antes, quando podíamos sair para trabalhar, para fazer as nossas atividades, muita coisa passou despercebida. Como Deus é misericordioso e infinitamente bom, Ele nos deu essa chance de podermos olhar com atenção para essas pessoas, para esses detalhes do nosso lar, das nossas crianças, das necessidades dos nossos vizinhos. Então, como nada é por acaso, e nós sabemos que pedimos muito para estarmos aqui no planeta exatamente neste momento, é porque queremos muito evoluir. E acreditaram em nós. Recebemos a chance, entre tantos espíritos que solicitaram a vinda ao planeta e não tiveram em nós, estamos aqui, estamos encarnados. Isso nos faz pensar que não devemos desperdiçar nenhuma chance, nenhuma migalha. Não vamos esperar para fazer as grandes obras que talvez nem consigamos fazer. No momento, é o passo que nós podemos dar. É esse que devemos dar agora com muito amor e gratidão. Gratidão pela oportunidade de servir, sempre, não é?
Então, esta é a reflexão deste tema de hoje. É um tema que a gente pode pensar de diversas maneiras, pensando sempre em tudo que a gente pode fazer, mas principalmente vamos pedir ao nosso anjo da guarda, esse mentor que está sempre conosco, que sabe das nossas dificuldades, dos nossos compromissos, sabe a que nós viemos nesta encarnação. Vamos pedir a Ele que nos auxilie com sua intuição, para que nós deixamos bem tranquilo para nós, né? Quando percebermos, ou então quando estivermos perto de alguém que está com necessidade, ou percebermos alguém que está se movimentando para fazer uma ajuda, que nós possamos aproveitar e nunca deixemos passar a oportunidade de servir, porque só assim, olhando as necessidades dos nossos irmãos com amor e com carinho, é que nós conseguimos nos sentir mais pertinho de Deus. É assim que nós vamos nos elevando. É um caminho para a nossa evolução. Então, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Com certeza, em breve estaremos juntos, pessoalmente, sentindo a vibração amorosa da nossa casa espírita. E assim, nós vamos fechando nossos olhos, cumprimentando novamente o mentor do nosso lar, pedindo a Ele que nos auxilie a manter a harmonia, a paz, a sintonia com o bem. Que Jesus nos favoreça com toda a chance, toda a oportunidade, todo minutinho de podermos ser úteis em seu nome. E assim nós vamos agradecendo a espiritualidade amorosa por toda a proteção, amparo, por tudo que nos intui e nos defende de todos os males, até aqueles que nós não percebemos, não enxergamos, mas também agradecemos. Obrigada, Senhor, pela presente encarnação. Graças a Deus. Fiquem em paz, uma boa noite.